Pessoal, bom dia. Eu estou aqui no ambiente de sala de aula, sou professor, meu nome é Jorge. Eu dou aula de iniciação científica nesse colégio. É um colégio particular, então, infelizmente, a realidade vai ser um pouco distante do que acontece nas escolas públicas, se bem que algumas coisas eu tento adaptar dentro da realidade, porque eu também sou professor de escola pública, mas vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre como as tecnologias sociais elas podem ser utilizadas dentro do ambiente de sala de aula, que é o que eu faço. Primeira coisa, utilizar tecnologias sociais em sala de aula hoje é uma necessidade diante de alunos que têm nas suas mãos celulares e outras tecnologias que distraem muito e podem atrapalhar no desenvolvimento cognitivo e também no aprendizado em sala de aula. Então, o que é que o professor tem que fazer, o que é que eu faço, na verdade, em sala de aula, trabalhando e como as tecnologias sociais elas podem auxiliar no meu trabalho. Primeira coisa, nesse espaço aqui eu tenho um quadro comum, todo professor. Eu tenho aqui um data show, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Todas as salas desse colégio têm esse data show. E tenho também uma tela aqui, infelizmente não é uma lousa eletrônica, já trabalhei em colégios que tem lousa eletrônica, mas só que esse aqui, ele não tem lousa eletrônica, o que não é um empecilho. Todas as salas também, você vai ter um computador, eles te dão esse padrão aqui com a caixa de som, você pode ter que colocar o microfone, inclusive, para a saúde do professor, E eu prefiro, e eles disponibilizam também um cabo VGA, onde eu coloco o meu computador. Eu tenho aqui o meu computador, o computador... para mim facilita porque eu crio no computador, não fica aquele negócio de passar pendrive, às vezes o vídeo ele não reproduz porque não é do mesmo formato, às vezes a internet do colégio não está tão boa, e aí tem uma outra questão, o colégio disponibiliza a internet para o professor, e como é que o professor pode utilizar isso na sala de aula? Eu vou dar alguns exemplos de coisas que as tecnologias sociais elas ajudam a vida do professor. Primeiro, com a internet eu coloquei aqui um jogo, não sei se vocês conhecem, chama-se Kahoot, talvez não está muito legal a imagem, mas esse é um jogo que eu utilizo. Eu tenho ali um projeto que eu estou desenvolvendo com os meninos a partir de um livro chamado Projeto Malala, Tá aqui, Projeto Malala. E o que é que eu faço? Eu jogo questões do livro para provocar um debate, e é uma brincadeira, na verdade. Os meninos utilizam o seu celular, o colégio disponibiliza o Wi-Fi para os meninos, eles utilizam o seu celular, e aí com o celular eles fazem um login no jogo que eu criei, é um quiz, na verdade, e eles vão jogando junto com o professor, e vão interagindo, a gente vai brincando, e isso é bom porque ao mesmo tempo que motiva os meninos para lerem um livro, motiva também para fazer um debate. Esse é um dos meios de utilizar tecnologia social em sala de aula. Então aqui eu utilizo, no caso, o celular, utilizo o Wi-Fi e utilizo um aplicativo ou talvez um site para fazer isso. Porém, as tecnologias sociais, elas vão muito mais, ajudam muito mais o professor do que somente isso. Eu vou citar alguns exemplos. Aqui na sala de aula nós temos uma agenda que parece ser algo tipo uma técnica talvez não tão avançada. Nós, professores, colocamos aqui os conteúdos que trabalhamos, atividade para casa, se o aluno fez ou não fez atividade, assim por diante. E aí o que acontece? Alguém do colégio, contratado pelo colégio, coloca no site do colégio tudo isso que foi dado na sala de aula, o assunto que foi dado hoje. Então, por exemplo, o aluno que faltar hoje, na próxima aula eu posso cobrar atividade a ele. Por que eu posso cobrar? Porque no site vai estar o assunto que eu dei, o capítulo do livro, o que eu fiz em sala de aula. Claro que não vai estar a atividade completa lá, e cabe ao aluno correr atrás, mas ele pode utilizar outras tecnologias para isso, e ele tem essas tecnologias como WhatsApp, como e-mail, tantas outras coisas. Então, essas ferramentas ajudam muito no trabalho da escola, ou nos trabalhos que a gente faz na sala de aula. Outra coisa importante, eu com um computador em sala de aula e com um Wi-Fi, estou dando aula e de repente o menino vai lá e percebe: professor, eu já vi um vídeo no YouTube que passa essa situação. O professor automaticamente vai lá, conecta o seu celular, o seu computador e coloca o vídeo. Até aqui eu falei de coisas boas, existem outras tantas coisas que nos ajudam no desenvolvimento de sala de aula, mas existem coisas ruins também. Para quem é professor, por exemplo, qualquer minuto que você perde utilizando uma tecnologia em que o menino não consegue ver que você está se dando bem com aquilo, ou algo deu errado no meio do processo, por consequência você vai perder a concentração da turma e você vai perder muito tempo.
a depender da série que você está dando aula, os meninos se distraem muito, então as tecnologias que elas podem servir para ajudar, podem também atrapalhar bastante, porque, por exemplo, se um Wi-Fi não está funcionando, se dá algum problema no jogo que você vai jogar e de repente algum login que não deu certo, alguma coisa, tudo isso é motivo para você praticamente perder a aula, porque daqui que você consiga trazer de volta os alunos, daqui que você consiga voltar a uma concentração, ao nível de concentração que estava e dar continuidade ao que estava fazendo, já foi. E o pior, quando dá errado, é pior ainda, porque gera uma frustração, os meninos estavam esperando aquilo acontecer e não aconteceu e tudo isso. Então, as tecnologias, elas ajudam bastante, mas ao mesmo tempo atrapalham. Eu vou colocar só um último quesito aqui para a gente perceber o quanto a tecnologia que ajuda também atrapalha. Eu falei na instante dessa agenda online. O que acontece? Muitos alunos, muitas vezes, não copiam algumas informações passadas pelo professor na sala de aula, que é bem explicada, detalhada, tira dúvida, de atividade, de trabalho, sei lá o quê. Muitos alunos não copiam, confiando que tem uma agenda eletrônica que ele pode olhar em casa. Qual é o problema? Em casa, o professor não vai detalhar do jeito que detalha em sala de aula. Então, a mesma tecnologia que foi feita para facilitar a minha vida, ela existe também para dificultar. Então, a gente precisa entender que as tecnologias sociais, elas hoje são uma necessidade. A gente não consegue viver mais sem as tecnologias. Elas estão no ambiente de sala de aula. As escolas públicas, elas ainda estão tentando entrar, por exemplo, aqui eu tenho um datashow por cada sala, às vezes numa escola pública que eu trabalho, tem 1 ou 2 para todo o colégio. Então isso gera um problema, nem toda aula você vai conseguir, e aí gera aquela dificuldade. Eu reservei hoje, mas alguém veio e reservou também, esqueceram de anotar e de repente você tinha preparado uma aula, você vai ter que modificar a sua aula. Quando você gera uma expectativa no menino, ele já vem com aquela expectativa e a sala de aula já fica conturbada, porque a concentração do menino não é a mesma. Então, eu sinto que a tecnologia hoje, para mim, é uma necessidade, mas ao mesmo tempo ela pode atrapalhar muito a minha vida. Então, sempre quando eu saio de casa, eu saio com plano A, plano B, justamente porque as tecnologias elas podem falhar. Eu, às vezes, baixo um vídeo no YouTube e mesmo tendo internet em sala de aula. Por quê? Porque se a internet der defeito, eu tenho como modificar isso. Então, as tecnologias hoje, elas ajudam bastante, porém, existem esses problemas. Mas é impossível um professor hoje pensar uma educação nova sem pensar nas tecnologias sociais. Obrigado.